Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã abençoada que o Senhor nos deu. Hoje, quero te convidar a começar este dia de uma forma especialmente poderosa, orando com o Salmo 91, a oração da proteção divina. Talvez acordaste com o coração apertado, com receio sobre o que este dia pode trazer, com preocupações sobre a segurança da tua família ou a tua própria saúde. Talvez o mundo lá fora pareça cada vez mais perigoso e incerto. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para ti. Existe um lugar de refúgio onde nenhum mal pode te alcançar, e esse lugar está debaixo das asas do Altíssimo. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, é uma promessa viva de Deus para cada filho seu que decide habitar no esconderijo do Senhor. É como um manto invisível, mas real, que nos cobre quando entregamos o nosso dia nas mãos do Pai. Se hoje precisas sentir que estás protegido, que não estás sozinho, que há um Deus poderoso velando por cada passo teu, então esta oração é para ti. Escreve nos comentários, protegido pelo Altíssimo, e junta-te a esta família de fé que a cada manhã se coloca debaixo da sombra do Onipotente. Fica comigo até o final, porque vamos experimentar juntos a paz que vem de saber que estamos nas mãos de Deus. Prepara o teu coração para receber a proteção sobrenatural que só o nosso Senhor pode dar neste novo amanhecer. Quando começamos o dia declarando o Salmo 91, estamos a fazer algo profundamente espiritual. Estamos a escolher onde vamos habitar. A palavra habitar não significa apenas visitar, significa morar, permanecer, fazer do esconderijo do Altíssimo a nossa morada permanente. Muitas pessoas querem a proteção de Deus, mas não querem viver na sua presença. Querem que Deus as proteja enquanto andam pelos seus próprios caminhos. Mas o Salmo 91 ensina-nos que a proteção vem da intimidade, do relacionamento constante com o Senhor. Quando dizemos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, estamos a reconhecer que a verdadeira segurança não está em alarmes, seguros ou planos humanos. Está em permanecer perto de Deus. Esta manhã é o momento perfeito para renovares essa decisão. Escolher habitar na presença do Senhor não apenas por algumas horas, mas durante todo este dia. E quando fazemos essa escolha logo ao amanhecer, algo sobrenatural acontece. É como se colocássemos uma cobertura espiritual sobre as próximas 24 horas. Os anjos recebem ordens para nos guardar, as ciladas do inimigo são desarmadas antes mesmo de as encontrarmos. A providência divina vai à nossa frente preparando o caminho. Começar o dia com o Salmo 91 é declarar guerra espiritual contra todo medo, toda ansiedade, todo perigo que possa tentar roubar a nossa paz. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Altíssimo, Onipotente, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos plenamente. Senhor, neste momento, escolhemos habitar no Teu esconderijo, permanecer debaixo da Tua sombra protetora durante todo este dia que se inicia. Declaramos que não há lugar mais seguro em todo o universo do que estar perto de Ti. Que a Tua presença seja a nossa morada permanente, não apenas nesta manhã, mas em cada hora que vier. Pai, afastamos de nós todo medo,
toda ansiedade, toda preocupação paralisante que tenta roubar a nossa paz logo ao acordar. Tu prometeste livrar-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e nós cremos nessa promessa com todo o nosso ser. Cobre-nos com as tuas penas, permite que encontremos refúgio debaixo das tuas asas, que a tua verdade seja o nosso escudo e broquel neste dia. Senhor, declaramos que não temeremos o terror da noite nem a seta que voa de dia. Não temeremos a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nada nos atingirá, porque estamos debaixo da tua proteção sobrenatural. Pai, pedimos que os nossos olhos vejam apenas a recompensa dos ímpios, mas que nós permaneçamos inabaláveis na fé. Tu és o nosso refúgio, fizemos do Altíssimo a nossa habitação. Portanto, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Senhor, ativa hoje os teus anjos para que tenham encargo de nós e nos guardem em todos os nossos caminhos. Que eles nos sustenham nas suas mãos para que o nosso pé não tropece em pedra alguma. Pai, dá-nos autoridade espiritual para pisarmos sobre leões e serpentes, para calcarmos aos pés o leão forte e a serpente. Toda obra do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos projetos, seja desfeita agora em nome de Jesus. Deus eterno, tu disseste que porque nos apegamos a ti, tu nos livrarás. Porque conhecemos o teu nome, tu nos porás em um lugar seguro, alto e inacessível ao inimigo. Quando clamarmos a ti durante este dia, tu nos responderás. Estarás conosco na angústia, nos livrarás e nos honrarás. Senhor, sacia-nos com longevidade e mostra-nos a tua salvação. Pai, pedimos proteção total sobre os nossos corpos neste dia. Guarda cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso organismo funcionando perfeitamente conforme tu o criaste. Se há alguma enfermidade tentando se instalar, ordena agora a cura completa. Que nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma doença tenha poder sobre nós, porque o teu Espírito Santo habita em nós. Protege-nos de acidentes, de quedas, de ferimentos. Que os nossos pés andem em caminhos seguros, que as nossas mãos estejam protegidas em tudo o que fizerem. Senhor, guarda a nossa mente de pensamentos destrutivos, de preocupações excessivas, de medos infundados. Pai amado, pedimos proteção sobre as nossas famílias neste dia. Cobre com o teu sangue precioso cada membro da nossa casa, os nossos cônjuges, que saiam protegidos para o trabalho e voltem em segurança. Os nossos filhos, que estejam guardados na escola, no caminho, em todo lugar onde pisarem. Os nossos pais, que tenham saúde e sejam preservados de todo mal. Senhor, coloca um cerco de proteção ao redor das nossas casas. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum mal entre pelas nossas portas. Que os nossos lares sejam santuários onde a tua presença habita e onde o inimigo não tem permissão de entrar. Pai, unge as portas, as janelas, cada cômodo da nossa casa com o teu óleo santo. Que anjos montem guarda ao redor da nossa propriedade dia e noite. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos meios de transporte, os carros que dirigiremos hoje, que estejam sob a tua cobertura. Previne falhas mecânicas, protege-nos de motoristas imprudentes, guarda-nos de colisões. Deus de poder, pedimos proteção sobre as nossas finanças, guarda o fruto do nosso trabalho, multiplica o que ganhamos honestamente, fecha toda a porta de desperdício e roubo. Que nenhuma despesa inesperada nos pegue de surpresa, que tenhamos sabedoria para administrar bem o que tu nos dás. Senhor, protege os nossos empregos. Guarda-nos de demissões injustas, de perseguições no ambiente de trabalho, de falsas acusações. Que encontremos favor diante de chefes e colegas.
Se há quem planeja o mal contra nós no trabalho, confunde os seus planos e faz com que a verdade prevaleça. Pai, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos. Guarda os nossos casamentos de tentações, de terceiros que queiram destruir, de palavras que ferem. Que o amor seja renovado a cada dia, que a compreensão cresça, que o perdão flua facilmente entre nós. Protege as nossas amizades verdadeiras, afasta de nós pessoas tóxicas que só querem nos usar ou nos prejudicar. Dá-nos discernimento para saber em quem confiar. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sonhos e projetos. Aquilo que Tu colocaste no nosso coração para realizarmos, que nada nem ninguém possa impedir. Frustra os planos dos que querem nos ver fracassar. Transforma em bênção toda a maldição que tentarem lançar sobre nós. Pai, se hoje enfrentaremos reuniões difíceis, conversas complicadas, decisões importantes, vai à nossa frente preparando o caminho. Coloca as palavras certas na nossa boca, dá-nos sabedoria sobrenatural para agir, abre portas que homem nenhum pode fechar. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa reputação. Guarda o nosso nome de fofocas, de calúnias, de difamações. Se alguém fala mal de nós pelas costas, traz a verdade à luz. Faz com que a nossa conduta irrepreensível seja a nossa melhor defesa. Pai, protege-nos de nós mesmos, das nossas próprias decisões impulsivas, das nossas palavras ditas sem pensar. Guarda a nossa boca de falar o que não deve, os nossos ouvidos de ouvir o que não edifica. Deus fiel, pedimos proteção sobre a nossa fé neste dia, que nada abale a nossa confiança em Ti, que as circunstâncias adversas não nos façam duvidar do Teu amor e do Teu cuidado. Fortalece a nossa fé para que permaneçamos firmes, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Senhor, protege-nos das ciladas espirituais do inimigo. Toda tentação que vier hoje, dá-nos força para resistir. Todo pensamento impuro, toda vontade de pecar, seja repelido pelo poder do Teu Espírito Santo em nós. Que sejamos sensíveis à Tua voz quando ela nos alertar sobre perigos invisíveis. Pai, pedimos proteção sobre os nossos sentidos. Guarda os nossos olhos de verem o que contamina, os nossos ouvidos de ouvirem o que destrói, a nossa boca de provar o que é proibido. Que todos os nossos sentidos sejam consagrados a Ti e usados apenas para a Tua glória. Senhor, protege o nosso testemunho cristão. Que as nossas ações de hoje honrem o Teu nome. Pai eterno, pedimos proteção sobre os nossos passos. Cada lugar onde pisarmos hoje, que seja terreno conquistado para o Teu reino. Fecha toda porta errada que possamos ser tentados a abrir. Abre apenas as portas que estão de acordo com a Tua vontade perfeita para nós. Senhor, se hoje enfrentaremos oposição, críticas ou rejeição, fortalece-nos para suportar com graça. Lembra-nos de que se o mundo nos odeia, é porque primeiro odiou a Ti. Que não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Pai, pedimos proteção sobre os nossos talentos e dons. Aquilo que Tu colocaste em nós para abençoar outros, que seja desenvolvido e usado com sabedoria. Protege-nos da vaidade quando formos elogiados e do desânimo quando formos criticados. Senhor, guarda-nos de comparações destrutivas com outras pessoas. Que possamos celebrar o sucesso dos outros sem invejar e aceitar as nossas próprias limitações sem nos desprezarmos. Cada um tem o seu tempo, a sua jornada, o seu propósito único. Deus de misericórdia, pedimos proteção sobre as nossas emoções neste dia. Guarda o nosso coração de mágoas profundas, de ressentimentos que envenenam a alma, de amarguras que destroem por dentro. Se alguém nos ferir hoje com palavras ou ações, dá-nos graça para perdoar rapidamente. Senhor, protege-nos da depressão,
da ansiedade paralisante, do desespero que tira a vontade de viver. Quando a tristeza quiser nos dominar, lembra-nos de que a alegria do Senhor é a nossa força. Enche-nos com o teu gozo que não depende das circunstâncias externas. Pai, pedimos proteção sobre os nossos compromissos de hoje. Cada encontro marcado, cada tarefa a realizar, que tudo flua conforme o teu plano perfeito. Livra-nos de atrasos desnecessários, de imprevistos que atrapalham, de contratempos que frustram. Senhor, se houver algo nos nossos planos que não é da tua vontade, cancela agora. Preferimos a tua vontade perfeita à nossa vontade limitada. Redireciona os nossos passos se estivermos indo na direção errada. Pai amoroso, pedimos proteção sobre a nossa saúde mental. Guarda a nossa mente de pensamentos obsessivos, de preocupações que roubam o sono, de medos irracionais que paralisam. Dá-nos uma mente sóbria, equilibrada, cheia de paz. Senhor, se há traumas do passado que ainda nos afetam, traz cura profunda para essas feridas. Liberta-nos de memórias dolorosas que insistem em voltar. Ensina-nos a lembrar das tuas bênçãos e esquecer as ofensas que nos fizeram. Pai, pedimos proteção sobre os nossos filhos na escola ou no trabalho. Guarda-os de más companhias, de influências negativas, de tentações próprias da idade. Que eles façam escolhas sábias, mesmo quando não estamos por perto. Coloca pessoas de bem no caminho deles, para serem bons exemplos. Senhor, protege as nossas crianças de bullying, de abuso, de qualquer tipo de violência física ou emocional. Que os professores sejam atentos, que os colegas sejam gentis, que o ambiente escolar seja saudável e seguro. Dá-nos como pais sabedoria para educar, paciência para corrigir, amor para acolher. Deus Todo-Poderoso, pedimos proteção sobre os nossos animais de estimação. Esses seres que tu criaste e que nos trazem alegria, que tenham saúde e sejam bem tratados. Guarda-os de doenças, de acidentes, de pessoas cruéis. Senhor, pedimos proteção sobre os idosos da nossa família, avós, tios, pais já de idade avançada, que tenham qualidade de vida. Protege-os de quedas perigosas, de esquecimentos que os coloquem em risco, de solidão que entristece. Coloca pessoas bondosas ao redor deles para ajudar no que precisarem. Pai, pedimos proteção sobre quem está doente na nossa família ou círculo de amigos. Toca com poder cada corpo que sofre. Acelera processos de cura. Faz com que tratamentos sejam eficazes, dá força para suportar a dor, consola quem cuida de doentes, porque essa é uma missão difícil que requer amor sacrificial. Senhor, protege os médicos e enfermeiros que cuidam dos nossos entes queridos. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar com excelência, compaixão para lidar com o sofrimento humano. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos irmãos em Cristo que estão em outros lugares. Onde há perseguição religiosa, fortalece-os para permanecerem fiéis. Onde há guerra, guarda-os em segurança. Onde há fome, provê o alimento necessário, que a Igreja Global permaneça unida na fé e no amor. Senhor, pedimos proteção sobre os missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes. Guarda-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Supre todas as suas necessidades materiais e emocionais. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Pai, pedimos proteção sobre os líderes das nossas igrejas, pastores, presbíteros, diáconos, todos que servem no ministério, que sejam guardados de tentações, de escândalos, de desânimo. Dá-lhes sabedoria para liderar, unção para pregar, amor genuíno pelo rebanho. Protege as suas famílias que muitas vezes pagam um preço alto pelo ministério. Senhor, pedimos proteção sobre os novos convertidos que ainda são frágeis na fé.
que não sejam enganados por falsas doutrinas, que não desanimem diante das primeiras dificuldades. Deus de amor, pedimos proteção sobre os jovens da nossa igreja. Numa geração tão bombardeada por valores contrários à tua palavra, guarda-os puros, santos, consagrados. Que resistam à pressão dos amigos para se conformarem com o mundo. Dá-lhes coragem para serem diferentes, para nadarem contra a corrente. Senhor, protege os nossos adolescentes das drogas, do álcool, da pornografia, de relacionamentos destrutivos. Abre os seus olhos para enxergarem as consequências terríveis dessas escolhas antes de as fazerem. Coloca ao redor deles mentores espirituais que os inspirem. Pai, pedimos proteção sobre os casais que estão enfrentando crises. Onde há pensamentos de separação, traz reconciliação. Onde há infidelidade, traz arrependimento genuíno e restauração. Que o divórcio não seja a solução fácil, mas que haja luta pelo casamento. Senhor, cura os casamentos feridos, renova o amor que esfriou, reacende a paixão que se apagou. Ensina os cônjuges a se perdoarem mutuamente, a se valorizarem, a investirem no relacionamento. Que vejam um no outro o presente precioso que tu lhes deste. Pai misericordioso, pedimos proteção sobre quem está desempregado e procura trabalho. Abre portas de oportunidade, faz com que sejam notados pelos empregadores certos, dá-lhes favor em entrevistas. Enquanto esperam, sustenta as suas famílias, supre as necessidades básicas, guarda-os do desespero. Senhor, pedimos proteção sobre quem está endividado e não vê saída. Envia estratégias criativas para quitar as dívidas. Abre fontes inesperadas de renda. Ensina a administrar melhor o dinheiro. Liberta-os da escravidão financeira que rouba a paz e a alegria de viver. Pai, pedimos proteção sobre os nossos negócios e empreendimentos. Prospera o trabalho das nossas mãos. Faz com que os clientes venham, que as vendas aumentem, que os lucros sejam justos. Guarda-nos de sócios desonestos, de contratos enganosos, de prejuízos devastadores. Senhor, dá-nos sabedoria para investir bem, para poupar com inteligência, para ser generosos sem sermos irresponsáveis. Que o dinheiro seja um instrumento de bênção nas nossas mãos e não uma fonte de ansiedade. Deus provedor, pedimos proteção sobre quem vai viajar hoje. Seja de carro, ônibus, avião ou qualquer outro meio, que a jornada seja segura. Protege das condições climáticas adversas, de falhas mecânicas, de acidentes, que cheguem ao destino em paz. Senhor, pedimos proteção sobre quem trabalha em profissões de risco. Policiais, bombeiros, eletricistas, trabalhadores da construção civil, todos que diariamente arriscam a vida, que sejam guardados sobrenaturalmente. Que voltem para casa sãos e salvos ao final do expediente. Pai, pedimos proteção sobre as mulheres grávidas e os bebês que estão para nascer. Que as gestações sejam saudáveis, que os partos sejam sem complicações, que as crianças nasçam perfeitas conforme tu as criaste. Guarda as mães de depressão pós-parto, dá-lhes força física e emocional para cuidar dos pequenos. Senhor, pedimos proteção sobre quem está em tratamento contra vícios, álcool, drogas, jogos, pornografia, qualquer escravidão que prende, que haja libertação total. Dá força para resistir a cada tentação, sabedoria para evitar gatilhos, humildade para pedir ajuda quando necessário. Pai eterno, pedimos proteção sobre a nossa nação. Guarda os nossos governantes de corrupção, dá-lhes sabedoria para legislar com justiça. Coloca no coração deles amor genuíno pelo povo. Que as decisões tomadas hoje nos palácios do governo sejam para o bem comum e não para interesses pessoais. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas forças armadas, soldados que defendem as nossas fronteiras, que mantêm a paz interna.
que arriscam a vida pela pátria, que sejam guardados. Dá-lhes coragem sem arrogância, força sem brutalidade, autoridade com compaixão. Pai, pedimos proteção sobre os profissionais de saúde neste dia, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham para salvar vidas, que tenham energia sobrenatural. Protege-os de contaminação, de processos injustos, de esgotamento físico e emocional. Que vejam muitas vidas sendo salvas pelas suas mãos. Senhor, pedimos proteção sobre os professores e educadores. Que tenham paciência infinita para ensinar, criatividade para engajar os alunos, amor genuíno pela educação. Protege-os de desrespeito, de violência nas escolas, de salários injustos que não valorizam a profissão. Deus de justiça, pedimos proteção sobre quem está sendo injustiçado. Processos judiciais injustos, acusações falsas, perseguições por causa da fé, que a verdade prevaleça. Levanta advogados competentes, juízes íntegros, testemunhas honestas, que a justiça seja feita e que os inocentes sejam inocentados. Senhor, pedimos proteção sobre quem está preso injustamente. Acelera os processos, traz provas da inocência à tona. Abre as portas das prisões. Para quem está preso justamente, mas arrependido, que haja transformação verdadeira, que conheçam a Ti como Salvador, que ao saírem sejam novas criaturas. Pai, pedimos proteção sobre as vítimas de violência doméstica. Mulheres, crianças, idosos que sofrem abusos dentro de casa, que encontrem coragem para denunciar, que recebam ajuda adequada, que sejam protegidos dos agressores. Traz cura para os traumas profundos, restaura a dignidade roubada, dá esperança de uma vida melhor. Senhor, pedimos proteção sobre quem pensa em suicídio, que neste exato momento alguém que planejava tirar a própria vida sinta a Tua presença de forma tão real que desista. Mostra-lhes que há esperança, que há solução, que há pessoas que se importam. Pai amado, pedimos proteção sobre todos nós que oramos juntos agora. Somos uma família espiritual, espalhada por diferentes lugares, mas unidos pela fé no mesmo Senhor. Guarda cada pessoa que ouve esta oração, conhece cada necessidade específica, cada dor secreta, cada medo escondido. Tu sabes o nome de cada um, conheces as lutas individuais, vês as lágrimas que ninguém mais vê. Senhor, que esta oração seja como um manto de proteção cobrindo a todos nós neste dia. Que ao sairmos para enfrentar os desafios que virão, levemos conosco a certeza de que não estamos sozinhos. Tu vais à nossa frente como um guerreiro poderoso, ao nosso lado como um amigo fiel, atrás de nós como retaguarda segura. Pai, selamos esta oração de proteção com o sangue precioso de Jesus. Declaramos que estamos cobertos, guardados, protegidos pelo poder do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor e a nossa justiça que vem de Ti. Que assim seja para cada um de nós neste dia abençoado que está começando. Amém e amém. Senhor, continuamos esta oração pedindo proteção sobre áreas ainda mais específicas das nossas vidas. Pedimos proteção sobre a nossa alimentação neste dia. Que tudo o que comermos e bebermos seja abençoado por Ti. Que nos nutra adequadamente, que não nos faça mal. Protege-nos de intoxicações alimentares, de alergias inesperadas, de excessos que prejudicam a saúde. Dá-nos disciplina para comer com equilíbrio, sabedoria para escolher alimentos saudáveis, gratidão por ter o que comer quando tantos passam fome. Pai, que a nossa mesa seja sempre um lugar de comunhão, de gratidão, de celebração da Tua provisão fiel. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso sono desta noite que virá. Que possamos descansar profundamente, que o sono seja reparador,
que acordemos amanhã renovados. Afasta pesadelos, insônias, medos noturnos. Que a nossa cama seja um lugar de paz onde o corpo e a mente se recuperam das atividades do dia. Pai, pedimos proteção sobre a nossa vida digital. Neste mundo conectado, guarda-nos de golpes virtuais, de vírus nos dispositivos, de invasões de privacidade. Deus de sabedoria, pedimos proteção sobre as nossas conversas de hoje. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que tragam vida e não morte. Guarda a nossa língua de fofocas, de mentiras, de palavras ásperas que ferem. Que saibamos quando falar e quando calar, quando aconselhar e quando apenas ouvir. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos ouvidos. Que não demos ouvidos a conversas maldosas, a boatos sem fundamento, a críticas destrutivas. Que sejamos surdos para o que não edifica e atentos para a tua voz suave que nos orienta. Pai, pedimos proteção sobre os nossos olhos. Que vejamos as pessoas como tu as vês, com amor e compaixão. Que enxerguemos oportunidades de servir, necessidades de ajudar, beleza onde outros veem feiura. Guarda os nossos olhos de cobiça, de inveja, de julgamentos precipitados. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas mãos. Que tudo o que fizermos seja feito com excelência, como para ti e não para homens. Que as nossas mãos sejam instrumentos de bênção, que ajudem os necessitados, que acariciem com ternura, que trabalhem com diligência. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos pés. Que andem apenas em caminhos retos, que não se desviem para a direita nem para a esquerda, que sejam rápidos para levar boas notícias, lentos para correr atrás do mal. Guarda os nossos passos de tropeços, de caminhos perigosos, de atalhos enganosos. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso coração, que seja guardado acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Que não endureça com as decepções, que não esfrie com as desilusões, que não se feche com as traições. Mantenha o nosso coração mole, sensível, capaz de amar, mesmo depois de ferido. Pai, pedimos proteção sobre a nossa consciência, que permaneça sensível ao Teu Espírito Santo, que nos alerte quando estivermos prestes a errar, que nos incomode quando fizermos o que não agrada a Ti. Que nunca cauterizemos a nossa consciência a ponto de não mais distinguirmos entre o certo e o errado. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa integridade. Que sejamos as mesmas pessoas em público e em privado, que não usemos máscaras, que não vivamos vidas duplas. Deus fiel, pedimos proteção sobre os nossos valores e princípios. Neste mundo que muda constantemente, que permaneçamos firmes na Tua palavra que não muda. Que não nos deixemos levar por toda onda de doutrina, por filosofias humanas que contradizem a verdade. Dá-nos convicção inabalável nas verdades eternas das Escrituras. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso primeiro amor por Ti. Que não esfrie com o passar dos anos, que não seja substituído por outras prioridades, que não se torne rotina religiosa sem vida. Reacende em nós a paixão inicial, o entusiasmo do primeiro encontro, a alegria da salvação recém-experimentada. Pai, pedimos proteção sobre a nossa vida de oração. Que não deixemos de orar, que não desanimemos quando as respostas demoram, que não duvidemos quando não entendemos os Teus caminhos. Ensina-nos a orar com fé, com persistência, com confiança de que Tu ouves e respondes no tempo certo. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida de leitura bíblica, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que não passemos um dia sequer sem nos alimentarmos do pão espiritual. Pai amoroso, pedimos proteção sobre a nossa vida de jejum,
que saibamos usar esta arma espiritual poderosa nos momentos de batalha intensa. Que o jejum não seja legalismo religioso, mas busca genuína por maior intimidade contigo. Dá-nos disciplina para jejuar quando necessário, sabedoria para saber como e quando fazê-lo. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida de adoração, que adoremos em espírito e em verdade, que a nossa adoração seja mais do que cânticos bonitos, mas um estilo de vida. Que adoremos não apenas nos momentos de alegria, mas também nas provas, não apenas quando recebemos bênçãos, mas também quando enfrentamos perdas. Pai, pedimos proteção sobre a nossa generosidade. Que tenhamos coração aberto para dar, mãos prontas para ajudar, bolsos dispostos a compartilhar. Que não sejamos avarentos nem egoístas, mas que imitemos a Ti, que deste o Teu melhor por nós. Ensina-nos a dar com alegria, sem esperar retorno, sem fazer alarde. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso testemunho no ambiente de trabalho. Que os colegas vejam Cristo em nós, através da nossa conduta, da nossa ética, da nossa forma de tratar as pessoas. Deus Todo-Poderoso, pedimos proteção sobre a nossa influência na sociedade. Que sejamos sal que preserva e luz que ilumina. Que onde estivermos haja diferença para melhor. Que a nossa presença traga paz, que as nossas palavras tragam esperança. Que não nos escondamos, mas que brilhemos para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa humildade. Que não nos orgulhemos dos dons que Tu nos deste. Que não nos vangloriemos das conquistas que só foram possíveis porque Tu nos capacitaste. Que saibamos que sem Ti nada podemos fazer, que toda boa dádiva vem de Ti. Mantém-nos pequenos aos nossos próprios olhos, mesmo quando outros nos engrandeçam. Pai, pedimos proteção sobre a nossa paciência. Que não nos irritemos facilmente, que não percamos a calma diante das provocações, que não respondamos mal quando formos maltratados. Dá-nos paciência com as pessoas difíceis, com as situações frustrantes, com os processos que demoram mais do que gostaríamos. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa perseverança, que não desistamos quando a jornada se tornar difícil, que não abandonemos os sonhos quando os obstáculos parecerem intransponíveis. Pai eterno, pedimos proteção sobre o nosso contentamento, que aprendamos a estar contentes em toda e qualquer situação, seja na abundância, seja na escassez. Que não reclamemos constantemente, que não vivamos insatisfeitos, que não invejemos o que outros têm. Ensina-nos a agradecer pelo que temos enquanto trabalhamos, pelo que queremos ter. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa alegria. Que nada nem ninguém roube a nossa alegria que vem de Ti. Que as circunstâncias não determinem o nosso estado de espírito, que as pessoas não tenham poder de nos tirar a paz. Que a alegria do Senhor seja a nossa força em todo o tempo. Pai, pedimos proteção sobre a nossa esperança. Que nunca percamos a esperança mesmo quando tudo parecer perdido. Que acreditemos que Tu podes fazer o impossível, que confies que os Teus planos são melhores que os nossos, que esperemos com paciência o cumprimento das Tuas promessas. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso amor, que amemos como Tu nos amaste, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Que não amemos apenas de palavras, mas de ações, não apenas os que nos amam, mas também os que nos odeiam. Deus de paz, pedimos proteção sobre a nossa saúde emocional. Cura as feridas do passado que ainda sangram. Sara as rejeições que marcaram. Restaura a autoestima destruída. Liberta-nos de traumas que nos impedem de viver plenamente, de medos que nos paralisam, de inseguranças que nos sabotam. Pai, pedimos proteção sobre a nossa saúde espiritual.
que não adoeçamos espiritualmente por falta de comunhão contigo, por negligenciar a tua palavra, por não congregar com outros crentes. Mantenha a nossa vida espiritual vibrante, crescente, saudável. Que sejamos cristãos maduros e não eternos bebês espirituais. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos dons espirituais. Que os usemos para edificar a igreja e não para nos promovermos. Que sirvamos com humildade, que ministremos com amor, que ajudemos sem esperar reconhecimento. Que os dons operem em nós pelo poder do Teu Espírito e não pela nossa capacidade natural. Pai, pedimos proteção sobre o nosso chamado. Que não nos desviemos do propósito para o qual Tu nos criaste. Que não desperdicemos a vida em coisas secundárias, enquanto negligenciamos o essencial. Pai misericordioso, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de perdoar. Que perdoemos assim como Tu nos perdoaste, completamente, definitivamente, sem guardar rancor. Ajuda-nos a soltar as ofensas, a não cobrar dívidas emocionais, a não viver relembrando mágoas antigas. Que o perdão nos liberte do peso do ressentimento. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de pedir perdão, que tenhamos humildade para reconhecer quando erramos, coragem para pedir desculpas, disposição para reparar os danos causados. Que o orgulho não nos impeça de nos reconciliarmos com quem ofendemos. Pai, pedimos proteção sobre os nossos limites saudáveis. Que saibamos dizer não quando necessário, que não nos deixemos explorar por pessoas manipuladoras, que não assumamos responsabilidades que não são nossas. Ensina-nos a cuidar de nós mesmos sem sermos egoístas, a ajudar os outros sem nos anularmos completamente. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso discernimento espiritual. Que saibamos distinguir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Que não sejamos ingênuos a ponto de acreditar em tudo que nos dizem. Deus sábio, pedimos proteção sobre as nossas decisões de hoje. Cada escolha que fizermos, pequena ou grande, que seja guiada por Ti. Que não decidamos impulsivamente, que não escolhamos baseados apenas em emoções, que não sigamos a multidão sem pensar. Dá-nos sabedoria sobrenatural para decidir bem. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas prioridades. Que coloquemos primeiro as coisas primeiras, que não invertamos a ordem de importância, que não gastemos tempo com o urgente enquanto negligenciamos o importante. Ensina-nos a administrar bem o tempo que Tu nos dás, porque os dias são maus. Pai, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos virtuais. Nesta era de redes sociais, guarda-nos de comparações que roubam a paz, de exposições que comprometem a privacidade, de conexões que substituem relacionamentos reais, que usemos a tecnologia com sabedoria e não sejamos escravos dela. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa reputação online, que tudo o que postamos honre o Teu nome, que as nossas palavras digitais sejam tão cuidadosas quanto as faladas, que não compartilhemos fake news nem conteúdos ofensivos, que a nossa presença digital seja luz e não escândalo. Pai provedor, pedimos proteção sobre as nossas necessidades básicas. Que não falte teto sobre a nossa cabeça, comida na nossa mesa, roupa para vestir. Tu que vestes os lírios do campo e alimentas os pássaros do céu, certamente cuidarás de nós, que somos muito mais valiosos. Aumenta a nossa fé para confiar na Tua provisão, mesmo quando não vemos de onde virá. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos estudos. Para quem está na escola, faculdade ou fazendo cursos, dá capacidade de aprender, memória para reter, inteligência para compreender. Que os estudos não sejam um fardo, mas uma oportunidade de crescimento. Ajuda os que têm dificuldades de aprendizado, os que sofrem bullying na escola, os que se sentem incapazes. Pai,
pedimos proteção sobre os nossos projetos e sonhos. Aquilo que tu plantaste no nosso coração, que germine, cresça e dê fruto. Frustra apenas os planos que não são da tua vontade, mas prospera tudo o que estiver alinhado com o teu propósito para nós. Dá-nos paciência para esperar o tempo certo, perseverança para não desistir no meio do caminho. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa criatividade. Tu és o Deus Criador e nos fizeste a tua imagem, portanto também somos criativos. Deus de amor, pedimos proteção sobre os solteiros que desejam casar. Que encontrem o cônjuge certo, no tempo certo, da maneira certa. Guarda-os de relacionamentos errados que só trariam sofrimento. Prepara-os para o casamento enquanto esperam. Trabalha o caráter, cura feridas de relacionamentos passados. Senhor, pedimos proteção sobre os noivos que estão se preparando para o casamento. Que este tempo de preparação seja usado para construir bases sólidas, para conhecerem-se melhor, para alinharem expectativas. Que o casamento seja celebrado com alegria e vivido com compromisso. Pai, pedimos proteção sobre os recém-casados. Que o período de adaptação seja suave. Que aprendam a conviver com as diferenças, que construam um lar cheio de amor e respeito. Que não desistam nas primeiras dificuldades, mas que lutem pelo relacionamento. Senhor, pedimos proteção sobre os casais que enfrentam a rotina, que não deixem o casamento esfriar, que continuem namorando mesmo depois de anos juntos, que invistam na relação, que redescubram a paixão inicial, que se apaixonem novamente um pelo outro todos os dias. Pai eterno, pedimos proteção sobre os casais que enfrentam crises sérias, separações, traições, desgaste profundo, que haja restauração milagrosa. Que o impossível se torne possível pelo teu poder, que o amor seja renovado, que a confiança seja reconstruída, que o casamento seja salvo. Dá sabedoria aos conselheiros matrimoniais que ajudam esses casais. Senhor, pedimos proteção sobre as famílias monoparentais. Pais ou mães que criam os filhos sozinhos, dá-lhes força sobrenatural. Multiplica o tempo, os recursos, a energia. Supre a falta da figura paterna ou materna com a tua presença. Levanta uma rede de apoio ao redor dessas famílias. Pai, pedimos proteção sobre as famílias que enfrentam luto. A dor da perda é profunda, o vazio é imenso, o sofrimento é real. Consola os que choram, sara os corações partidos, dá esperança de reencontro no céu. Que a saudade não se transforme em desespero, que a memória dos que partiram seja uma bênção e não um tormento. Senhor, pedimos proteção sobre as famílias que enfrentam doenças graves. Quando um membro adoece, toda a família sofre. Dá força aos cuidadores, paciência aos doentes, esperança a todos. Deus de justiça, pedimos proteção sobre as famílias que enfrentam desemprego. Quando falta o sustento, a ansiedade toma conta. Abre portas de trabalho, provê o necessário enquanto esperam, guarda-os do desespero. Que esta fase difícil fortaleça a união familiar em vez de destruí-la. Senhor, pedimos proteção sobre as famílias que enfrentam vícios. Quando um membro é viciado, todos sofrem as consequências. Traz libertação total, cura as raízes do vício, restaura os relacionamentos destruídos. Dá sabedoria à família para ajudar sem se tornar codependente. Pai, pedimos proteção sobre as famílias que enfrentam conflitos de gerações. Quando pais e filhos não se entendem, quando há choque de valores, quando a comunicação se rompe, traz reconciliação. Ensina os pais a ouvirem mais e julgarem menos, os filhos a honrarem mesmo quando discordam. Senhor, pedimos proteção sobre as famílias que enfrentam mudanças. Mudança de cidade, de país, de escola, de emprego, qualquer transição que desestabilize, que seja suave. Ajuda-os a se adaptarem, a encontrarem nova comunidade, a recomeçarem com esperança, que as mudanças sejam para melhor.
Pai Celestial, pedimos proteção sobre os irmãos que se afastaram da fé, que voltem para casa, que reconheçam o erro do afastamento, que experimentem novamente o teu amor. Vai buscá-los onde estiverem, fala ao coração deles, traz convencimento de pecado e desejo de arrependimento. Senhor, pedimos proteção sobre os que nunca te conheceram. Bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram o Evangelho, que vivem em trevas espirituais, que adoram outros deuses. Envia obreiros para a seara, abre portas em nações fechadas, salva almas em todos os continentes. Pai, pedimos proteção sobre os que te conhecem, mas estão mornos. Que o fogo do Espírito Santo seja reacendido, que saiam da zona de conforto, que voltem ao primeiro amor, que não sejam vomitados da tua boca por causa da mornidão espiritual. Senhor, pedimos proteção sobre os que sofrem por causa da fé. Em muitos lugares do mundo, ser cristão significa risco de morte. Fortalece os perseguidos. Dá-lhes coragem para não negarem o teu nome. Recompensa a fidelidade deles. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja. Deus Todo-Poderoso, pedimos proteção sobre a igreja perseguida. Onde há prisões por causa do Evangelho, onde há torturas por professar a fé, onde há morte por seguir a Cristo, que haja libertação sobrenatural. Confunde os planos dos perseguidores, abre as portas das prisões, protege os que arriscam a vida. Senhor, pedimos proteção sobre a liberdade religiosa. Em países onde ela está ameaçada, onde leis injustas tentam calar a igreja, onde o secularismo agressivo ataca a fé, levanta defensores corajosos. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que a liberdade de adorar seja preservada. Pai, pedimos proteção sobre os ministérios cristãos. Igrejas, missões, organizações que fazem a tua obra, que sejam sustentadas financeiramente, protegidas juridicamente, abençoadas espiritualmente. Frustra os ataques do inimigo contra essas instituições. Que continuem firmes pregando o Evangelho sem diluir a mensagem. Senhor, pedimos proteção sobre os meios de comunicação cristãos. Rádios, TVs, sites, redes sociais que divulgam a palavra, que alcancem milhões de pessoas. Que os recursos não faltem, que a tecnologia não falhe, que a mensagem seja clara e poderosa. Use esses canais para salvar almas e edificar vidas. Pai amado, pedimos proteção sobre os escritores cristãos. Que produzam conteúdo de qualidade, que edifique a igreja e alcance os perdidos. Dá-lhes inspiração divina, sabedoria para comunicar verdades profundas de forma simples, criatividade para engajar leitores. Que os livros, artigos e posts sejam instrumentos nas tuas mãos. Senhor, pedimos proteção sobre os músicos e adoradores. Que as canções que compõem toquem corações, que a adoração que lideram seja genuína, que usem o talento para a tua glória e não para a autopromoção. Que a música cristã continue sendo um canal poderoso de ministração. Pai, pedimos proteção sobre os artistas cristãos, pintores, escultores, atores, dançarinos, todos que usam a arte para glorificar o teu nome, que sejam reconhecidos e valorizados. Que a arte cristã não seja vista como inferior, mas como expressão sublime da criatividade que vem de ti. Senhor, pedimos proteção sobre os empresários cristãos, que façam negócios com integridade, que sejam bem-sucedidos sem comprometer princípios, que usem a prosperidade para abençoar outros, que os negócios sejam plataformas de testemunho e não apenas fontes de lucro, que sejam sal e luz no mundo corporativo. Deus eterno, pedimos proteção sobre os políticos cristãos, que tenham coragem para defender valores bíblicos, mesmo sob pressão, sabedoria para legislar com justiça, integridade para resistir à corrupção.
Levanta mais cristãos comprometidos nas esferas de poder para influenciarem positivamente a sociedade. Senhor, pedimos proteção sobre os profissionais cristãos em todas as áreas. Médicos, engenheiros, professores, advogados, todos que trabalham em profissões seculares, que sejam excelentes no que fazem e testemunhem de Ti através da competência e do caráter. Que brilhem como luzes nos seus ambientes de trabalho. Pai, pedimos proteção sobre esta geração de jovens cristãos, que não se envergonhem do Evangelho, que não se conformem com o mundo, que sejam radicais na fé. Levanta uma geração de Josués e Calebes, que tenham outro espírito, que creiam no impossível, que conquistem territórios para o reino. Senhor, pedimos proteção sobre as crianças que estão crescendo em lares cristãos, que desde cedo conheçam a Ti, que desenvolvam um relacionamento pessoal com Jesus, que não apenas herdem a fé dos pais, mas tenham experiência própria com o Deus vivo. Guarda-as de se desviarem na adolescência, prepara-as para serem a próxima geração de líderes da igreja. Em nome de Jesus, selamos todas estas petições. Pai Celestial, à medida que esta oração se aproxima do fim, queremos declarar uma vez mais que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Pedimos proteção sobre cada área que ainda não mencionamos, mas que Tu conheces perfeitamente. Há necessidades secretas, medos escondidos, batalhas silenciosas que só Tu vês. Intervém sobrenaturalmente em cada situação específica de cada pessoa que ora conosco. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sonhos noturnos, que não sejam perturbados por pesadelos demoníacos, que não sejam usados pelo inimigo para nos atormentar. Que ao dormirmos, descansemos em paz, protegidos pelo sangue de Jesus. Se Tu quiseres falar conosco através de sonhos, que sejamos sensíveis para compreender a mensagem. Pai, pedimos proteção sobre a nossa memória, que lembremos das Tuas promessas nos momentos de dúvida, que recordemos dos Teus milagres quando a fé fraquejar, que não esqueçamos de onde Tu nos tiraste. Apaga da nossa memória as ofensas que nos fizeram, mas preserva as lições que aprendemos. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa imaginação, que não seja usada para fantasiar pecados, para planejar vinganças, para construir cenários negativos que ainda não aconteceram. Deus de poder, pedimos proteção sobre os nossos reflexos e instintos, que em situações de perigo reagamos adequadamente, que o instinto de sobrevivência nos proteja, que tenhamos presença de espírito nas emergências, mas que também saibamos quando confiar em Ti em vez de agir impulsivamente. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso sistema imunológico. Fortalece as defesas naturais do corpo para combater doenças, vírus e bactérias. Que o nosso organismo funcione perfeitamente conforme Tu o projetaste. Onde há doenças autoimunes, traz equilíbrio e cura. Pai, pedimos proteção sobre os nossos órgãos vitais, coração, pulmões, rins, fígado, cérebro, que cada um funcione perfeitamente. Previne infartos, derrames, falências de órgãos, que vivamos com saúde e não apenas com vida, que tenhamos qualidade de vida até a idade avançada. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa pressão arterial, que esteja sempre nos níveis adequados, nem alta demais causando riscos, nem baixa demais causando desmaios. Que o coração bombeie o sangue com eficiência para todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes a cada célula. Pai provedor, pedimos proteção sobre os nossos níveis de glicose, que estejam equilibrados, que não desenvolvamos diabetes ou que se já temos que seja controlada. Dá-nos disciplina para comer adequadamente, para fazer exercícios, para cuidar da saúde, como templo do Espírito Santo que somos. Senhor,
Pedimos proteção sobre os nossos ossos e articulações, que permaneçam fortes, que não desenvolvamos osteoporose, artrite ou outras doenças ósseas. Que possamos nos movimentar livremente, sem dores, que a mobilidade seja preservada mesmo na velhice. Pai, pedimos proteção sobre a nossa visão. Guarda os nossos olhos de doenças, de acidentes que possam cegar, de degeneração da retina. Que enxerguemos bem para ler a Tua palavra, para ver a beleza da criação, para olhar nos olhos das pessoas que amamos. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa audição, que os nossos ouvidos funcionem perfeitamente para ouvirmos a Tua voz, para desfrutarmos da música, para conversarmos com as pessoas. Previne surdez, zumbidos, infecções. Que ouçamos o que precisamos ouvir e sejamos surdos ao que não edifica. Deus Criador, pedimos proteção sobre a nossa pele. Que seja saudável, que cicatrize bem quando ferida, que não desenvolva doenças graves. Protege-nos de queimaduras, de câncer de pele, de alergias severas. Que a nossa aparência reflita a saúde interior. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos cabelos. Que cresçam saudáveis, que não caiam prematuramente, que sejam motivo de alegria e não de preocupação. Sabemos que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados por Ti. Pai, pedimos proteção sobre os nossos dentes, que sejam fortes, que não tenham cáries, que não precisem de tratamentos dolorosos. Dá-nos disciplina para cuidar bem da higiene bucal, sabedoria para escolher bons dentistas quando necessário. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso sistema digestivo. Que o estômago digira bem os alimentos, que os intestinos funcionem regularmente, que não haja gastrites, úlceras ou problemas mais graves, que a alimentação nos nutra e não nos adoeça. Deus de sabedoria, pedimos proteção sobre o nosso sistema reprodutor, que funcione conforme Tu o criaste, que traga filhos quando for a Tua vontade, que seja fonte de alegria no casamento e não de frustração. Cura toda infertilidade, todo problema ginecológico ou urológico. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso sistema linfático, que drene adequadamente, que combata infecções, que mantenha o equilíbrio de fluidos no corpo. Fortalece os gânglios linfáticos, protege-os de doenças graves. Pai, pedimos proteção sobre o nosso sistema muscular. Que os músculos sejam fortes, que não atrofiem, que respondam bem aos exercícios. Previne cãibras, distensões, rupturas. Que possamos nos movimentar com força e coordenação. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso equilíbrio e coordenação motora. Que não soframos quedas, que tenhamos firmeza ao caminhar, que os movimentos sejam precisos. Guarda-nos de tonturas, vertigens, problemas de labirinto. Pai amoroso, pedimos proteção sobre o nosso sono REM, que durante a noite o cérebro processe adequadamente as informações do dia, que consolide memórias importantes, que descanse profundamente, que acordemos revigorados e não mais cansados do que quando deitamos. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos reflexos de sobrevivência, que funcionem quando necessário para nos salvar de perigos iminentes, mas que não nos deixem em estado de alerta constante, gerando ansiedade. Que tenhamos paz interior, mesmo estando vigilantes. Pai, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de adaptação, que nos ajustemos bem às mudanças inevitáveis da vida, que sejamos flexíveis, sem perder princípios, que aceitemos o que não podemos mudar e mudemos o que está ao nosso alcance. Dá-nos a serenidade para distinguir entre uma coisa e outra. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa resiliência emocional.
Que nos recuperemos rapidamente das quedas, que as decepções não nos destruam, que os fracassos nos ensinem, que cada dificuldade nos fortaleça em vez de nos enfraquecer, que sejamos como o bambu que verga, mas não quebra. Deus de bondade, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de amar. Que não endureçamos o coração por causa das mágoas, que não percamos a capacidade de confiar por causa das traições, que não deixemos de amar por medo de sofrer. Ensina-nos a amar com sabedoria, protegendo o coração, mas permanecendo abertos. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de receber amor. Muitos sabem dar, mas têm dificuldade de receber. Que aceitemos o amor dos outros sem desconfiança, que permitamos sermos cuidados, que não rejeitemos afeto genuíno por baixa autoestima. Pai, pedimos proteção sobre a nossa autoestima, que nos vejamos como Tu nos vês, preciosos, amados, valiosos, que não nos desprezemos, que não nos comparemos destrutivamente com outros, que não acreditemos nas mentiras do inimigo sobre quem somos, que a nossa identidade esteja firmada em Cristo. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa autoimagem, que aceitemos a aparência que Tu nos deste, que não busquemos padrões inatingíveis de beleza, que cuidemos do corpo com saúde e não com vaidade doentia, que nos sintamos bem na nossa própria pele. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa sexualidade, que seja vivida conforme os Teus padrões, dentro do casamento, com respeito e amor. Protege-nos de perversões, de vícios pornográficos, de práticas que desonram o corpo. Que a intimidade seja bênção e não maldição. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa identidade de gênero. Neste tempo confuso, onde até isso está sendo questionado, que permaneçamos firmes na verdade de que Tu nos criaste homem e mulher, que aceitemos o sexo biológico com o qual nascemos como presente Teu e não como erro da natureza. Pai, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos intergeracionais. Que haja respeito entre jovens e idosos, que os mais velhos sejam honrados pela experiência, que os mais novos sejam valorizados pela energia, que as gerações aprendam umas com as outras em vez de se desprezarem mutuamente. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de mentorear outros. Que investamos em pessoas mais novas na fé, que compartilhemos o que aprendemos, que deixemos legado espiritual. Que não sejamos egoístas, guardando conhecimento, mas generosos em ensinar. Deus fiel, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de ser mentorados. Que tenhamos humildade para aprender com quem tem mais experiência, que não achemos que sabemos tudo, que valorizemos a sabedoria dos que já percorreram o caminho antes de nós. Que sejamos discípulos antes de querermos ser mestres. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida financeira nas próximas gerações. Que deixemos herança não apenas material, mas principalmente espiritual para os que vierem depois. Que ensinemos os filhos a administrarem bem o dinheiro, a serem generosos, a confiarem em Ti como provedor. Pai, pedimos proteção sobre o legado que deixaremos. Que quando partirmos deste mundo, sejamos lembrados não pelas posses que acumulamos, mas pelo amor que demonstramos, não pelos títulos que conquistamos, mas pelas vidas que tocamos. Que o nosso legado seja eterno e não apenas temporal. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso fim de vida. Que quando chegar a hora de partirmos, seja em paz, sem sofrimentos prolongados, rodeados de pessoas amadas.
Que tenhamos tempo de nos despedir, de reconciliar relacionamentos pendentes, de deixar tudo em ordem. Pai eterno, pedimos proteção sobre o destino eterno das nossas almas. Que tenhamos certeza da salvação, que saibamos que ao fechar os olhos aqui, os abriremos na tua presença. Que não haja dúvidas sobre onde passaremos a eternidade. Sela-nos com o Espírito Santo da promessa até o dia da redenção final. Senhor, pedimos proteção sobre os que ficarão quando partirmos. Que não se desesperem com a nossa partida, que tenham esperança de reencontro, que continuem firmes na fé. Consola-os na dor da saudade, sustenta-os nas dificuldades práticas que surgirão, guia-os em todas as decisões que terão que tomar. Pai, pedimos proteção sobre a memória que deixaremos. Que sejamos lembrados com carinho, que as pessoas se recordem das coisas boas, que o nosso testemunho continue falando mesmo depois da morte. Que as sementes que plantamos continuem germinando e dando fruto por muitas gerações. Senhor, pedimos proteção sobre este dia que se inicia agora. Desde o momento em que esta oração terminar até a hora de dormir novamente, que estejamos debaixo das tuas asas. Vai à nossa frente preparando o caminho. Anda ao nosso lado nos momentos difíceis. Fica atrás de nós como retaguarda segura. Deus de paz, pedimos proteção sobre cada passo que daremos hoje. Que não tropeçamos em pedras, que não escorreguemos em superfícies molhadas, que não soframos quedas, que os nossos pés pisem em terreno firme, que caminhemos com segurança por onde quer que formos. Senhor, pedimos proteção sobre cada palavra que falaremos hoje. Que a nossa boca seja instrumento de bênção e não de maldição. Que as palavras edifiquem e não destruam. Que falemos a verdade em amor. Guarda-nos de fofocas, de mentiras, de palavras ásperas que não podemos retirar depois. Pai, pedimos proteção sobre cada pensamento que teremos hoje. Que a nossa mente seja renovada constantemente, que pensemos no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Que levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, pedimos proteção sobre cada decisão que tomaremos hoje. Grandes ou pequenas, que todas sejam guiadas por Ti. Que não decidamos impulsivamente, que busquemos a Tua direção. Que tenhamos paz interior sobre o caminho escolhido. Frustra as decisões erradas antes que as tomemos. Pai amado, pedimos proteção sobre cada encontro que teremos hoje. Que as pessoas certas cruzem o nosso caminho no momento certo. Que possamos ser bênção para quem encontrarmos. Que sejamos sal e luz em cada interação. Guarda-nos de encontros perigosos, de pessoas mal intencionadas. Senhor, pedimos proteção sobre cada refeição que faremos hoje. Que o alimento seja abençoado, que nos nutra adequadamente, que não nos faça mal. Que tenhamos gratidão por ter o que comer quando tantos passam fome. Que possamos compartilhar com quem tem menos. Pai, pedimos proteção sobre cada momento de descanso que teremos hoje. Que as pausas sejam restauradoras, que renovem as energias, que tragam paz. Que não nos sintamos culpados por descansar, pois até Tu descansaste no 7º dia da criação. Senhor, pedimos proteção sobre cada momento de trabalho que teremos hoje. Que sejamos produtivos sem sermos workaholics, que façamos tudo com excelência como para Ti, que encontremos satisfação no trabalho, que o cansaço seja saudável e não esgotamento. Deus Todo-Poderoso, pedimos proteção sobre cada momento de lazer que teremos hoje. Que saibamos descontrair sem pecar, que nos divertamos de forma saudável, que o entretenimento não nos afaste de Ti. Que até nos momentos de descontração, a Tua presença esteja conosco. Senhor, pedimos proteção sobre cada conversa que teremos hoje. Que sejam edificantes, que tragam vida, que fortaleçam relacionamentos. Que saibamos ouvir mais do que falar.
que demonstremos interesse genuíno pelas pessoas, que não dominemos as conversas egoisticamente. Pai, pedimos proteção sobre cada momento de oração que teremos hoje. Que não seja apenas esta manhã, mas que oremos sem cessar ao longo do dia. Que mantenhamos comunhão constante contigo, que busquemos a tua face continuamente, que vivamos na tua presença. Senhor, pedimos proteção sobre cada momento de adoração que teremos hoje. Que louvemos não apenas com cânticos, mas com a vida toda. Que cada ação seja um ato de adoração, que vivamos para a tua glória. Que o nosso viver seja um culto contínuo. Pai Celestial, pedimos proteção sobre cada momento de testemunho que teremos hoje. Que as nossas ações preguem mais alto que as palavras, que as pessoas vejam Cristo em nós, que sejamos cartas vivas lidas por todos. Dá-nos oportunidades de falar de Ti e coragem para aproveitar essas oportunidades. Senhor, pedimos proteção sobre cada momento de tentação que enfrentaremos hoje. Que não entremos em tentação, mas que sejamos livres do mal. Quando o inimigo vier como rio, que o Teu Espírito levante um estandarte contra ele. Que tenhamos força para resistir, sabedoria para fugir quando necessário. Pai, pedimos proteção sobre cada momento de provação que enfrentaremos hoje. Que as dificuldades nos fortaleçam, que os desafios nos façam crescer, que as provas produzam em nós perseverança. Que não desperdices nenhuma provação, mas uses todas para nos moldar à imagem de Cristo. Senhor, pedimos proteção sobre cada momento de vitória que teremos hoje. Que não nos orgulhemos quando vencermos, que demos a Ti toda a glória, que reconheçamos que toda boa dádiva vem do alto, que as vitórias nos humilhem e não nos ensoberbeçam. Deus de glória, pedimos proteção sobre cada momento de derrota que enfrentaremos hoje. Que os fracassos não nos destruam, que as quedas nos ensinem, que os erros nos humilhem sem nos desesperar. Que saibamos nos levantar cada vez que cairmos, que não desistamos no meio da luta. Senhor, pedimos proteção sobre cada momento de alegria que experimentaremos hoje. Que desfrutemos das bênçãos com gratidão, que celebremos as conquistas com humildade, que compartilhemos a alegria com outros, que a alegria não seja passageira, mas permanente em Ti. Pai, pedimos proteção sobre cada momento de tristeza que enfrentaremos hoje. Que não nos afundemos na dor, que busquemos consolo em Ti, que permitamos que outros nos consolem. Que a tristeza seja processada de forma saudável e não reprimida até se tornar depressão. Senhor, pedimos proteção sobre cada momento de solidão que sentiremos hoje. Que mesmo quando estivermos fisicamente sozinhos, saibamos que Tu estás conosco. Que a solidão não se transforme em isolamento prejudicial. Que busquemos comunhão quando necessário, que não nos fechemos completamente. Pai amado, ao encerrar esta longa oração, queremos declarar mais uma vez que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Confiamos em Ti de todo o coração, não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos Te reconhecemos e sabemos que Tu endireitarás as nossas veredas. Senhor, entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que os Teus planos se cumpram e não os nossos. Que o Teu nome seja glorificado em tudo o que acontecer hoje. Pai, cobrimos este dia com o sangue de Jesus. Selamos cada hora, cada minuto, cada segundo com o poder da cruz. Declaramos que estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, ativamos agora todas as promessas do Salmo 91 sobre as nossas vidas. Habitamos no esconderijo do Altíssimo, descansamos à sombra do Onipotente. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos,
Nos livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as tuas penas nos cobrirás, e debaixo das tuas asas encontramos refúgio. A tua verdade é nosso escudo e broquel. Em nome poderoso de Jesus Cristo, selamos esta oração. Amém. Pai, somos profundamente gratos por nos escutares sempre, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Obrigado por este novo dia cheio de possibilidades, por mais uma oportunidade de vivermos para a Tua glória. Que caminhemos hoje conscientes da Tua presença, gratos pela Tua proteção, confiantes no Teu cuidado. Que esta oração matinal seja o início de um dia vivido em Tua presença, onde colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada ação, em cada pensamento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa começar o dia protegido pelo Altíssimo. Escreve Amém nos comentários para que saibamos que oraste conosco. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai protegido, vai abençoado. O Senhor te guarde na palma da sua mão. Amém.